Boa noite. Obrigada a todos por estarmos mais uma vez reunidos para aprender e refletir sobre as palavras do Cristo. Hoje continuaremos com o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Itens 8 a 12. Obrigada, Senhor, pela luz esclarecedora. Senhor Deus, permitir que os bons espíritos que nos rodeiam venham auxiliar-nos quando sofremos e sustentar-nos quando vacilamos. Fazei, Senhor, que eles nos inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que encontremos junto deles as forças que nos faltam nas provações da vida, a fé que salva e o amor que consola. Boa noite a todos. Na verdade, é bom dia a todos e a todas. É uma bela manhã de domingo, dia 9 de maio. Mas estaremos juntos amanhã à noite. Então também é boa noite. Boa noite a todas e boa noite a todos. Nós vamos dar então continuidade ao estudo do Evangelho, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Mas antes, eu quero agradecer a Deus, sempre agradeço a Deus, a Jesus, à doutrina, à casa, pela oportunidade de abrir o Evangelho, de ler o Evangelho, de falar de Jesus, de falar dos apóstolos, de comentar, de aprender acima de tudo. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. O capítulo 3 é: há muitas moradas na casa do meu Pai. Quem traz essa passagem é João Evangelista. Só lembrando que João Evangelista foi aquele apóstolo que ficou com Jesus até o último minuto na vida dele aqui na terra. Ele é que fica do lado de Maria. E ele é quando Jesus fala a ele que Jesus confia a ele a sua mãe, Então, João tem uma passagem muito importante na vida de Jesus. João Evangelista é filho de Zebedeu e Maria Salomé. João é um dos 4 primeiros apóstolos de Jesus. Então, são eles Pedro, André, João e seu irmão Tiago. Eles é que iniciaram aí a primeira parte, quando Jesus reúne seus apóstolos, ele está entre os 4 primeiros. João Evangelista também foi quem escreveu o Apocalipse, E na doutrina nós temos uma obra muito linda, que eu especialmente, para mim, especialmente uma das mais ricas, que é do Miramês, é que ele traz então que João reencarna depois como Francisco de Assis. Então, o João Evangelista, ele realmente é, para mim, especialmente eu tenho paixão por ele, pelas passagens dele, pela forma como ele escreve, apesar de não conhecer muito. Então, nós começamos o capítulo 3, que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. São João, capítulo 14, versículo 1, 2, 3. Nesse capítulo do Evangelho,
tem, que já foi comentado, os diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra e causa das misérias humanas, e agora, pelas instruções dos espíritos, os mundos inferiores e mundos superiores. A gente conhece, e antes da gente falar aqui sobre os mundos, eu vou ler aqui a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. E eu acho que é uma pergunta que a gente tem que ler todos os dias. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é Jesus. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Para o homem, Jesus constitui o modelo da perfeição moral e que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo Ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então nós temos uma referência que é Jesus. Ninguém questiona isso. Nós temos também, então aqui no começo, né, no item 8, a qualificação dos mundos inferiores e dos mundos superiores. E Kardec traz, junto com as instruções, claro, dos espíritos, a questão da relatividade. Então, partindo do princípio de que nós estamos na Terra, a gente analisa mundos superiores e mundos inferiores, desculpa. Tudo é relativo. Tudo na vida é relativo. Todos os pontos de vista, todas as teses, tudo é relativo. É isso que Kardec coloca aqui, logo no começo. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é antes relativa do que absoluta. Tal mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo dele na escala progressiva. Então, assim, um breve resumo que todos já conhecem, mas só para a gente poder se situar no estudo, nós temos a classificação dos mundos primitivos, de expiações e provas, de regeneração, mundos felizes e os celestes ou divinos. Os primitivos são as primeiras encarnações. Expiações e prova é onde predomina o mal. Regeneração, de expiações que fortalecem e refazem. Os mundos felizes, o bem sobrepõe o mal e os celestes só reinam o bem. A Terra, ela caminha para a regeneração. Hoje é um mundo de prova e expiação. Se formos analisar aqui o conteúdo do Evangelho, e num resumo e pesquisando os estudos já prontos, porque eu não elaborei nada, eu apenas estudei, li e trago aqui para vocês de uma forma resumida. E lendo o Evangelho, lendo esses itens aqui, do 8 ao 12, tantas são as análises que a gente pode trazer, porque assim é o estudo, né? O Evangelho você estuda 1, 2, 3, 4, 5, milhões de vezes, e em cada vez que você estuda, você pode tratar uma vertente, um segmento. E quando Kardec traz essa proposta junto com os espíritos, a gente pensa no mundo. Quando a gente fala o mundo, a gente fica preso naquela questão da Terra, né? A Terra física, o mundo. Mas também a gente pode pensar no mundo como um espaço físico, um espaço social, um espaço moral, um espaço emocional, um espaço científico,
um espaço espiritual. Achei muito interessante essa abordagem que eu vi. Independe da questão, não vamos ficar presos só na questão terra, né, no lugar em que eu estou aqui agora. Vamos falar desses espaços, dos espaços emocionais, espirituais, sociais. Nesse contexto, nós somos todos impulsionados, como diz o Evangelho, pelo progresso, sem exceção, desde o mais primitivo até os evoluídos. Todos nós somos impulsionados pelo progresso. E o que é difícil nessa questão do progresso, na nossa caminhada, é a gente viver as leis. Nós conhecemos as leis. Todos nós conhecemos as leis. Nós conhecemos as leis divinas. Mas a experiência nossa, viver, praticar, implantar as leis divinas nas nossas vidas é que é a grande dificuldade. Nós somos, então, nesses espaços, nessas nossas relações, nesses mundos que nós vivemos, nós somos imediatistas, né? Nós sempre queremos que o melhor nos aconteça, que a gente não sofra, que a gente não tenha problema, que tudo se resolva. E a gente esquece de quem somos nós, de que espaço nós estamos ocupando, de como é a nossa situação perante a evolução do nosso espírito. O que a gente quer é, de imediato, que tudo se resolva. E aí eu sempre prefiro, a minha opção sempre, quando eu leio o Evangelho, eu leio assim e logo eu quero trazer a experiência para a minha vida, para os meus dias e para as pessoas com quem eu me relaciono. Onde é que eu estou vivendo isso na minha vida? Aonde que o capítulo 3, Há muitas moradas na casa do meu pai, do item 8 a 12, está na minha vida. O que é que eu estou fazendo com isso? Então eu sei, o Evangelho me traz que existem mundos inferiores e mundos superiores. Eu sei a classificação dos mundos porque eu tenho aqui para ler. Eu sei que o mundo em que eu escolho agora refletir é o mundo. É um espaço físico, um espaço social, um espaço científico, espiritual, emocional, que são as relações que eu vivo nessa encarnação. Eu também sei que está escrito aqui no Evangelho que eu sou imediatista, que eu quero que tudo se resolva rapidamente. Mas o Evangelho também traz que todos nós somos impulsionados pelo progresso. Eu também tenho lá a resposta de que o meu exemplo é Jesus. E o que eu faço com tudo isso? Aonde é que eu vou com tudo isso? Eu vou dizer o seguinte: bom, existe um mundo superior ao que eu estou, eu vou viver bem e vou evoluir. Eu não vejo assim. Eu prefiro trazer o Evangelho para o meu dia agora, de como que eu estou vivendo hoje. Como é que vai ser a minha evolução no domingo, dia 9 de maio, hoje? O que é que eu vou fazer com as experiências? O que é que eu vou fazer com a minha proximidade às leis? O que é que eu vou fazer com os meus sentimentos, com as minhas emoções, com as diferenças que eu tenho com as pessoas, com a minha distância com Jesus, né? Porque a gente ama Jesus, a gente fala sobre Jesus, fala sobre Deus, fala sobre o Evangelho, mas existe... Qual é essa diferença que a gente está de tudo isso? Qual é a minha aderência? Qual é a minha vivência do Evangelho? Eu busco um mundo superior? Eu busco um mundo superior. E de que forma que eu busco um mundo superior? Falar bonito, declamar,
falar palavras bonitas, buscar livros históricos, ler pilhas e pilhas de livros, não vão me levar ao mundo superior. Eu bater na porta de uma pessoa que precisa do arroz e entregar um saco de arroz não me leva ao mundo superior. Eu dizer bom dia a qualquer pessoa sem qualquer preconceito não vão me levar ao mundo superior. O que me leva efetivamente ao mundo superior é viver isso de corpo, de alma e de coração. É fazer as coisas como Jesus fazia. E ele tinha uma palavra, e tem uma palavra assertiva. Ele fala de uma forma que até assusta. Se você for ver, se você procurar por filmes, você vê Jesus falando, o olhar dele, e é muito bem representado em algumas situações, e até que não seja bem representado, parece que a gente transporta para aquela imagem aquilo que a gente quer ver nele, né? Ele fala de uma forma tão precisa. Ele não é uma pessoa que dá voltas, ele é direto, ele é firme, ele é assertivo, ele fala com propriedade. E essa voz dele é que é a proposta do Evangelho. Essa palavra dele é que sempre é a proposta do Evangelho. E Kardec, na sua bondade, na sua integridade, na sua inteligência, é que facilitou a nossa vida, junto com todos os espíritos. Porque se não fosse Kardec, a gente nem conheceria a doutrina. Essa doutrina que é tão nova e tão grande, tão nova e tão ampla. Então, eu busco o mundo superior, eu estou no mundo inferior, eu sou uma pessoa imediatista. Olha, na verdade, a lição que ficou para mim nesse capítulo é muito clara. Eu não estou prestando atenção nas minhas relações, nesse espaço em que eu vivo. Eu não presto atenção nas minhas relações sociais, moral, espiritual, científica, emocional. Eu vivo. Um dia eu presto, numa determinada hora do dia eu também presto atenção. Mas é preciso ter atenção plena na vida. Porque o progresso ele é inevitável. Tem até uma parte muito interessante aqui logo no começo que ele fala que nos mundos inferiores, né, que até os primitivos, os selvagens, eles tinham a intuição, né, e que isso já era semente para a evolução. Então, progredir é uma coisa nossa, de todos nós. É para todos nós. Mundos inferiores, mundos superiores. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Há muitas moradas no meu espírito. Há muitas moradas no meu coração. Há muitas moradas na minha cabeça, nos meus pensamentos. E hoje, assim, ficou claríssimo para mim esse capítulo de que é preciso ter cuidado, ter atenção. A gente sabe disso, né? Toda vez que a gente estuda, a gente tem esses alertas, esses insights. Olha, eu preciso de atenção para viver, mas eu preciso de atenção plena de que eu estou buscando o meu progresso. Quando a gente encontra um amigo, quando a gente encontra um familiar que a gente ama, que às vezes faz tempo que você não vê, você não tem aquele sentimento gostoso, aquele sentimento bom,
Parece que o teu corpo enche, a tua alma enche, você sente um estado de graça. Esse é uma comparação do que é viver num mundo superior. Esse estado de libertação da dor, de libertação do mal, de libertação do julgamento, do preconceito, é uma experiência. Não esqueça disso. Quando você sentir um momento feliz, em que seu corpo não foi contaminado, em que seu espírito não foi contaminado por nenhum sentimento de vibração baixa e negativa, lembre-se que é esse o estado que se vive num espaço de um mundo superior. E é isso que a gente busca. E a gente busca, e todos nós estamos buscando isso, e esse mundo é para todos nós. Não existe essa fala de que aquele sofre mais, vai demorar mais, aquele sofre menos, vai demorar menos. Esquece isso. Eu acho que a proposta do Evangelho é que se viva. Viver com a certeza de que nós estamos no progresso, progredindo e buscando. Que há muitas moradas na casa do nosso Pai, é certo. Em qual delas eu vivo, também é certo. Eu sei, você sabe. Que Jesus é o nosso modelo, também é certo. Está lá, Livro dos Espíritos 625. Ser como Jesus, claro, não é essa a nossa proposta, mas ele é o modelo. Nós temos os espaços, nós temos as relações, nós temos a doutrina, nós temos os modelos e nós temos a vida. Então, eu poderia aqui falar sobre a classificação dos mundos, como são os espíritos em cada mundo, poderia falar como é que se vive, como que se faz, tudo que está na literatura. Mas eu sempre vou fazer a opção de trazer para o meu comportamento. O que é que eu faço, o que é que eu estou fazendo com a minha morada? O que é que eu estou fazendo para a minha evolução? O que é que eu estou fazendo com todo o patrimônio que Jesus, que Deus e que a doutrina me entregou? Então, se há muitas moradas na casa do meu Pai, em qual delas, dentro de mim, eu estou vivendo? Porque há muitas moradas dentro de mim. Qual delas eu escolhi viver? Qual delas eu estou vivendo? Qual delas eu estou vibrando? A lição é infinita. A lição é infinita. As leis, as regras, as classificações, a relatividade, está tudo aqui. Está tudo aqui no Evangelho. E na nossa consciência, com certeza. E eu então fiz a opção desse estudo para minha reflexão, de uma forma muito egoísta, e que eu peço desculpa a todos vocês. Como é que eu escolhi viver a minha morada? Como é que eu estou vivendo a minha morada? Eu sei exatamente qual é o caminho, o quanto estou longe dele. Então eu convido, né, esse grupo, essa casa tão abençoada, e com muita humildade e do tamanho da minha ignorância, claro, a fazer essa reflexão. Né? Como é que está a sua morada? Qual é a sua morada? Como está? Como é que você está vivendo os seus espaços de relações sociais, morais, emocionais, espirituais? Como a gente está vivendo? Porque é chegada a hora, é passada a hora de se falar bonito, de se declamar versos lindos e de viver longe
das leis divinas. E eu faço essa reflexão. Eu estou fazendo essa reflexão para mim e sei o quanto eu estou longe, o quanto ainda me falta, o quanto eu estou distante e aonde está a minha morada. E quanto ainda eu tenho que progredir. Então fiquemos por aqui. Eu desejo a vocês todos uma boa noite, um descanso e uma boa reflexão. A minha reflexão eu fiz enquanto estudei, enquanto pesquisei, enquanto ouvi comentários, enquanto li, e peço a Deus e imploro a Deus que não me faça esquecer de fazê-la todos os dias. Qual é a minha morada? Como estou vivendo nesse meu espaço? Um grande abraço a todos vocês. Eu agradeço imensamente por todo esse período que eu estive perto de vocês. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e uma boa noite. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe. Meus irmãos, sabemos que Deus é imparcial, ama-nos a todos infinitamente, portanto, que possamos conquistar as suas moradas primeiramente e principalmente dentro de nós mesmos, trabalhando e servindo em nome de Jesus. Que o Senhor da vida nos inspire através do Evangelho e dos amigos da vida maior a caminharmos no caminho do bem, para que possamos, através do aprendizado com Jesus, atingirmos a felicidade real. Pai nosso que estás nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso soberano e santo nome. Venha a nós o teu reino de paz, de amor, de luz e de razão. Seja feita a vossa soberana vontade, nunca a nossa, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão de cada dia, do corpo e da alma, dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas à medida que perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixe cair diante das tentações e das provas. E livra-nos de todos os males que ainda existem dentro de nós. Porque sabemos Teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, meu Senhor. Que assim seja.